Seja muito bem-vindo ao canal. Aqui nós mergulhamos profundamente na palavra de Deus, desfazemos enganos espirituais e buscamos a verdade bíblica com sinceridade, clareza e temor ao Senhor. Prepare-se para um estudo que vai fortalecer sua fé, ampliar seu entendimento e abrir seus olhos para realidades espirituais que muitos ignoram. Fique à vontade. A Bíblia é nossa base, Cristo é nosso centro e a verdade é o nosso compromisso. Pronto para mais um mergulho profundo na palavra de Deus? Se sim, vem comigo. Há uma pergunta que atravessa culturas, religiões e séculos. Se existe alma e espírito, por que os mortos não voltam para falar conosco? Muitos acreditam que vozes, visões, sonhos ou manifestações sobrenaturais são sinais de que alguém que morreu está tentando se comunicar. Mas será mesmo? Quando olhamos para o Novo Testamento, para as palavras do próprio Jesus, para o ensino dos apóstolos e para a revelação final do Apocalipse, descobrimos algo surpreendente. A Bíblia afirma que os mortos continuam existindo, sim, plenamente conscientes. Mas não aqui. Eles não vagueiam, não voltam, não aparecem, não enviam recados e não rondam casas ou pessoas. E mais, aquilo que parece vozes de mortos, espíritos familiares ou presenças, não são, segundo o Novo Testamento, almas humanas, mas espíritos enganadores tentando imitar aquilo que já não pode retornar. Cristo foi claro. Depois da morte, há um destino definido, uma realidade separada por um abismo intransponível. Ninguém atravessa, ninguém volta. Somente Deus pode ressuscitar alguém, e mesmo assim com propósito específico, nunca como espírito vagante. Por isso, antes de qualquer explicação teológica profunda, é preciso afirmar algo simples e poderoso. Sim, a alma existe. Sim, o espírito continua vivo. Mas não, os mortos não têm trânsito livre entre o céu e a terra. Quem aparece como morto nunca é o morto. E o Novo Testamento explica por quê. Essa verdade não apenas traz clareza espiritual, mas nos livra de enganos que têm destruído vidas desde o primeiro século. A verdade é que, segundo o ensino de Jesus, a morte não apaga a consciência, mas também não dá liberdade ao espírito humano para circular entre vivos. O próprio Cristo revelou que existe uma separação absoluta entre esta vida e a realidade pós-morte. Ele descreveu essa separação como um grande abismo, uma barreira espiritual colocada por Deus, impossível de ser cruzada por qualquer alma por iniciativa própria. Jesus disse em Lucas 16:26, "E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá." Essa declaração de Cristo derruba completamente qualquer ideia de que mortos retornam para resolver assuntos pendentes, vigiar familiares ou enviar mensagens. Na mesma narrativa, o rico, em tormento, implora para voltar e avisar seus irmãos para que não fossem parar no mesmo lugar de sofrimento. Mas Abraão responde de forma definitiva: isso é impossível. Existe um abismo intransponível entre o estado dos mortos e o mundo dos vivos. Ninguém pode atravessar de lá para cá, nem de cá para lá. Se nem aquele homem, desesperado e consciente de seu destino eterno, pôde retornar para alertar sua própria família, então nenhuma alma volta. Logo, qualquer aparição, mensagem de morto ou comunicação espiritual desse tipo só pode ser obra de espíritos enganadores, nunca de almas humanas. Se houvesse trânsito, Jesus não teria afirmado tão claramente que não podem atravessar. O autor de Hebreus reforça a mesma realidade. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez. Hebreus, capítulo 9, versículos 27 e 28. Repare, não há entre etapas, nem retorno temporário à terra. O roteiro é direto: morte, juízo.
O Novo Testamento inteiro é silencioso sobre qualquer contato entre mortos e vivos. Nenhum apóstolo ensina isso. Nenhuma igreja do primeiro século praticava isso. Pelo contrário, todo espírito que tenta se passar por morto é tratado como suspeito e enganador. João adverte: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 1. E Paulo reforça: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ou seja, espíritos se passando por mortos existem, mas não são mortos. São espíritos enganadores, cuja intenção é justamente confundir. E por que imitariam um falecido? Porque isso mexe com emoções, abre brechas e tira o foco de Cristo, o único que venceu a morte. Quando olhamos para o Apocalipse, vemos claramente onde as almas dos salvos estão após a morte. Apocalipse 6, 9 e 11 diz: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo. Essas almas estão vivas, estão conscientes, estão clamando, mas estão no céu e não na terra, não vagueiam, não aparecem, não retornam. Por fim, quando Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos, ele fez questão de corrigir a ideia de que espíritos aparecem para conversar com vivos. Eles acharam que estavam vendo um espírito, mas Jesus disse: Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos do 37 ao 39, na íntegra a seguir. Eles, porém, surpresos e atemorizados, pensavam que viam um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. Jesus está dizendo: espíritos não aparecem assim. O que vocês estão vendo é a ressurreição, não fantasma, não alma vagante. Isso confirma de vez: a única forma legítima de alguém voltar é por ressurreição. Não por livre circulação após a morte, não por visitas, não por aparições. O episódio de Saul e a feiticeira, evidência de um espírito enganador. A passagem de 1 Samuel 28 é um dos textos mais mal interpretados quando as pessoas tentam defender comunicação com mortos. Mas quando você observa os detalhes, o episódio se encaixa perfeitamente na categoria de espírito enganador se passando por Samuel. A chave é prestar atenção no que realmente acontece no texto, não no que as pessoas presumem. 1. O espírito sobe de debaixo da terra. 1 Samuel 28, 13. A feiticeira descreve uma figura subindo da terra. 1 Samuel 28, 13. Então lhe disse a mulher: Vejo um Deus que sobe da terra. Ela não diz imediatamente: Vejo Samuel, mas vejo um Deus que sobe da terra. No contexto bíblico, anjos vêm do céu. Gênesis 28, 12, João 1, 51. Espíritos malignos habitam lugares inferiores. Efésios 6, 12, Mateus 12, 43. Nenhum servo de Deus é descrito como subindo da terra após morto. Ou seja, a origem da aparição já denuncia sua natureza, não veio de Deus. Samuel, profeta do Senhor, jamais seria retratado como um ser subterrâneo. 2. A própria feiticeira não reconhece Samuel. Quem diz que é Samuel é o Espírito. Note este detalhe crucial. 1 Samuel 28, 14. Disse Saul: É ele, Samuel? Ela respondeu: É ele. Isso é extremamente revelador. A mulher não descreve Samuel.
Ela não dá detalhes do rosto, da voz, da aparência. Apenas diz: é ele, com base no que o espírito comunicou a ela. É a palavra de um espírito invocado numa sessão proibida. Ou seja, a confirmação de identidade vem da feiticeira, e a feiticeira está sendo enganada pelo espírito que subiu da terra. Se fosse realmente Samuel, Deus teria falado diretamente, não por mediação de uma bruxa que ele havia condenado. E fariseus, escribas, Jesus e apóstolos, em todo o Novo Testamento, deixam claro que espíritos mentem e se disfarçam. 3. Saul morreu logo depois. Exatamente o padrão do engano demoníaco. O que acontece após a suposta aparição? Saul entra em desespero, perde toda a força, vai para a batalha completamente destruído psicologicamente e morre com 3 de seus filhos. Esse é o padrão típico de um espírito enganador. Primeiro, ilude, depois destrói. Jesus descreve Satanás assim: quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8:44. E Pedro descreve sua obra: o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, procurando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Foi exatamente o que aconteceu com Saul. Ele foi tragado. 4. Deus já tinha parado de falar com Saul. Então não seria Samuel. O texto deixa isso explícito antes do episódio. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. 1 Samuel 28:6. Se Deus não estava falando com Saul por meios legítimos, muito menos falaria por um meio proibido, por meio de uma médium. Seria incoerente Deus ignorar Saul por métodos santos e depois atender a Saul por meio de feitiçaria. Logo, se Deus não respondeu, a entidade que respondeu não era Deus nem servo de Deus. 5. O Novo Testamento confirma que espíritos se passam por pessoas. Jesus afirma que espíritos imundos enganam. Paulo diz que Satanás se transfigura em anjo de luz. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. João manda provar os espíritos, porque eles mentem. 1 João 4:1. Paulo diz que muitos ouviriam espíritos enganadores. 1 Timóteo 4:1. Isso encaixa perfeitamente com o episódio de Saul. Ou seja, a entidade imitou Samuel, deu informações, causou terror e destruição. Exatamente o comportamento de um espírito maligno. Conclusão. A leitura mais coerente com o contexto imediato, a revelação bíblica como um todo, a proibição absoluta de consultar mortos, o ensino do Novo Testamento sobre espíritos enganadores e o desfecho trágico da experiência é esta. O que Saul encontrou não foi Samuel, mas um espírito enganador que assumiu sua aparência, vindo de debaixo da terra, iludindo a médium e conduzindo Saul ao colapso e à morte. Assim, essa interpretação se revela biblicamente sólida, espiritualmente coerente e teologicamente responsável, pois mantém a integridade da revelação e preserva o caráter santo de Deus, que jamais confirmaria a necromancia com uma manifestação verdadeira de seu profeta. Como já demonstrado pelos diversos episódios analisados neste canal, o Antigo Testamento registra muitos momentos de mistura espiritual, em que o povo, por rebeldia ou ignorância, se expunha a práticas proibidas. Nesse ambiente contaminado, torna-se evidente mais um caso em que demônios se disfarçam de seres santos, iluminados ou familiares, imitando aquilo que parece divino, mas cujo propósito é sempre enganar, confundir e destruir. Em suma, o episódio serve como alerta eterno. Quando alguém rejeita a palavra de Deus e busca respostas em meios proibidos, abre portas para o engano espiritual. Saul não encontrou o profeta do Senhor. Ele encontrou exatamente aquilo que estava procurando: um espírito das trevas disfarçado de luz. O texto nos lembra que Deus não fala por meio de mortos, nem confirma práticas ocultistas. Ele fala pela sua palavra.
Todo o resto é ilusão e armadilha. Se você acredita em mensagens criptografadas, sinais ocultos, recados de espíritos ou tenta consultar mortos, pare agora. Não porque é proibido apenas, mas porque isso nunca vem de Deus. Nunca. A palavra é clara. Aquilo que parece revelação, mistério, conhecimento elevado ou contato com o além é, na verdade, a porta mais antiga do engano espiritual. Todos os casos bíblicos, sem exceção, mostram que esses caminhos abrem brechas para espíritos que enganam, mentem, confundem e arrastam a pessoa para longe da voz do Senhor. Demônios não precisam assustar, eles seduzem. Eles não aparecem como monstros, aparecem como sabedoria, sinais, profetas, vozes familiares, mensagens secretas, Samuel, luz, guia espiritual, energia, proteção. Mas o resultado é sempre o mesmo: destruição, afastamento de Deus e confusão mental e espiritual. Se você está tocando nesse tipo de prática, saiba que está brincando com algo que Satanás usa para aprisionar vidas há milênios. E a única forma de romper isso é abandonar imediatamente, fechar as portas espirituais e correr de volta para Cristo, que é o único caminho seguro, verdadeiro e libertador. Você não precisa de espíritos, códigos, sinais ou vozes ocultas. Você precisa da verdade. E a verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. Se este estudo abriu seus olhos e fortaleceu sua fé, não deixe de se inscrever no canal. Aqui você encontra análises bíblicas profundas, revelações que desmontam enganos espirituais e estudos que te conduzem à verdade da palavra. Inscreva-se, ative o sininho e compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam libertas de falsas doutrinas e conheçam a luz de Cristo. Junte-se a nós. A verdade liberta. E este canal existe exatamente para isso.